Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. É isso mesmo, se você quer aprender a estudar a Palavra de Deus com todos os detalhes, sem pular vírgula nenhuma, acompanhe esse programa, porque eu, como entrevistador, o pastor Antônio, sendo usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, está aqui para nos ensinar a estudar a Palavra de Deus, a nos explicar qualquer tipo, tirar a sua dúvida sobre a Palavra de Deus. Acompanhe a gente, não deixe de nos acompanhar, não. Fala um favor para a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas. Assim como o pastor sempre fala em todos os nossos estudos aqui no nosso programa podcast, pega o seu caderno, a sua caneta e anota tudo, porque o pastor Antônio vai passar tudo para vocês aqui no nosso estudo, detalhe por detalhe, sem pular vírgula nenhuma. Pastor Antônio, o nosso estudo anterior foi... Primeiro estudo, só para recapitular, o primeiro estudo foi sobre o Espírito Santo, para a gente entender sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, sobre o ser. Ser do Espírito Santo. O segundo episódio foi... Garantia. E agora, nós estamos no terceiro episódio. Então você que está chegando agora, acompanhe a gente aqui. Temos vários vídeos gravados aqui sobre as 7 cartas da igreja, do Apocalipse. Vai lá, acompanha a gente até aqui, para você não pular nenhum estudo, tá bom? Pastor, seja bem-vindo novamente. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus, graça e paz a todos. Mais uma vez é um privilégio poder estudar a Palavra de Deus, é um privilégio poder estar convosco agora, estudando a Bíblia Sagrada. Esse estudo maravilhoso, o terceiro episódio, terceira página sobre o estudo sobre o Senhor Espírito Santo, cujo assunto é delicado, cujo assunto ele requer que sejamos muito sábios, muito tementes a Deus, porque é um estudo, falar sobre o Senhor Espírito Santo. Há muitas linhas de pensamento, há muitas linhas teológicas, doutrinas que se expressam de uma maneira, se expressam de outra, doutrina calvinistas, doutrina de Jacó-Armênios, são doutrinas que defendem lados diferentes, têm ponto de vista diferente. Nós estamos aqui para trazer aquilo que o Senhor Espírito Santo, aquilo que Deus nos coloca no coração. Quero ser usado pelo Espírito Santo, quero ser usado pelo Senhor Jesus, não defender lado calvinista e nem lado de Jacó-Armênios, mas aquilo que Deus me mostrar, aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus colocou no meu coração, nós vamos falar neste momento. Hoje é o terceiro episódio. O primeiro episódio nós estudamos que o Senhor Espírito Santo era um ser, que ele estava presente no ato da criação do universo, na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Nós aprendemos que o Espírito Santo ele é dotado de atributos igual ao Pai, igual ao Messias, no primeiro episódio. E meu esforço no primeiro episódio é mostrar quem é o Espírito Santo, mostrar que o Espírito Santo ele é um ser. O segundo episódio que é uma garantia por profecia, que é uma garantia, uma promessa dada pelos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, os profetas Zacarias, profetas Abacuque, todos eles profetizaram a garantia, ou seja, a garantia dada para os servos de Deus, para a igreja de Cristo. Hoje é o terceiro episódio. Nós vamos falar hoje quem
que recebe o Espírito Santo. É a coisa mais polêmica, é a parte mais polêmica, a parte mais que vai ter assim dois lados, quem sabe, de visões diferentes, mas nós vamos tentar fazer o máximo para poder explicar, para que não haja dúvida. Ou seja, o Espírito Santo é dado para quem? Quais tipos de povos dentro da igreja? É uma mistura de ser batizado com os dons do Espírito, que são doutrinas diferentes. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dons espirituais é uma outra coisa. Então, hoje o terceiro episódio, para quem é dado o Espírito Santo? Para quem é dado o Espírito Santo? Para isso, o texto para afirmar a nossa fé, o texto para podermos trabalharmos com a hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação da palavra, é interpretar a palavra, chama hermenêutica. O texto escolhido é João, capítulo 20, verso 22. Esse texto foi um dos divisores da minha vida. Esse texto foi o que me ajudou muito a compreender sobre a descida do Espírito Santo. Há uma confusão da descida do Espírito Santo, mas aqui esse texto aqui, ele veio, esse texto de João capítulo 20 verso 22, ele veio primeiro do que o Pentecostes. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, 50 dias depois desta 50 dias, mais ou menos 50, eu vou explicar de quantos dias mais ou menos que tem desta passagem de João 20 e 22 até o Pentecostes e Atos dos Apóstolos, que foi a descida do Espírito Santo. Vou explicar direitinho, então vamos lá. João 20 verso 22, este acontecimento na vida dos apóstolos sucedeu-se mais ou menos 10 dias depois da morte de Jesus. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na Páscoa, numa sexta-feira. Durante a sexta-feira, no sábado, no domingo, Jesus apareceu em um quarto fechado para os discípulos. E nessa ocasião, não estavam todos os discípulos, estavam alguns. Não estavam os 11 discípulos. Nessa altura, Judas Iscariote não estava porque tinha se suicidado. Não tinha alguns dos discípulos. Um deles era Tomé. Tomé também não estava na primeira aparição de Jesus depois da sua morte. Isso foi no primeiro domingo depois da morte. Até então foi aquela incredulidade de Tomé, que Tomé não estava na primeira aparição. Tomé vai perguntar aos outros discípulos: eu não acredito, só vou acreditar se eu vê-lo. Isso é a primeira aparição para os 12 apóstolos depois da ressurreição do primeiro domingo. Ou seja, Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. À tarde, Jesus apareceu para os discípulos, sendo que Tomé não estava e alguns dos discípulos não estavam. Contando desse primeiro domingo ao segundo domingo, vai durar 10 dias. 10 dias. E neste segundo domingo, que vai durar os 10 dias, vai estar os 11 apóstolos ali, com exceção a Judas Iscariotes, que não estava. Neste dia, o segundo domingo, os 10 dias, vai acontecer esse versículo, João 20, verso 22. João 20, verso 22, que Jesus vai aparecer para os discípulos. Quando fala aqui sobre eles, está falando sobre esses discípulos, sabe? Os 11 discípulos reunidos, e Jesus vai estar ali, naquele lugar,
Jesus vai dar algumas instruções para eles e vai ter um ato que Jesus vai fazer com eles ali, que é o ato de João 20, versículo 22. Vai chegar um momento que Jesus vai chegar diante deles e vai assoprar sobre eles o Espírito Santo. O que é assoprar sobre eles? A palavra assoprar, ela vem do grego impulsou, impulsão. Significa que naquele momento Jesus estava soprando sobre eles uma nova vida. Jesus estava soprando sobre eles, dando para eles uma nova vida. E aquela vida que estava descendo sobre os apóstolos ali no segundo domingo, ou seja, certíssimo de que era o segundo domingo. O segundo domingo era 10 dias depois da crucificação de Jesus. 10 dias. Então, esse assoprou está denotando uma nova vida. Ou seja, era uma vida do Cristo ressurreto. Era uma nova vida dentro deles. Observe uma coisa, que antes desta nova vida, quem eram os apóstolos? Quem eram os discípulos? Eles eram invariáveis, eles eram irrepreensíveis, ou melhor, eles eram repreensíveis. Eles tinham muitos medos, eles tinham muitas fraquezas infantil, muitas das vezes eles brigavam entre eles, brigavam verbalmente, muitas das vezes questionavam qual deles era o maior, qual deles era o menor, ou seja, questionavam posições de honra, posições, certa vez, João e Tiago, que eram irmãos, chegaram a dizer: mestre, no teu reino coloca eu na direita e o meu irmão na direita do seu trono. Ou seja, disputavam posições entre eles. Tudo isso mostra o que? Uma vida irregenerada, uma vida sem sopro, uma vida sem vida em Cristo Jesus. Isso antes de receber o assopro. Antes de receber o assopro. João 20, verso 22, eles estão recebendo o assopro do Senhor Jesus e vai receber esta mensagem. Jesus vai assoprar sobre eles, vai dizer assim, recebei o Espírito. Então, antes deles receber o Espírito, eles tinham um comportamento, uma postura, uma conduta que não condiz com os verdadeiros adoradores cristãos, seguidores de Deus, vamos dizer assim. Eram ou seja, seguidores de Cristo, mas dotados de muitas fragilidades, muitos erros de que um cristão, todo servo de Deus é dotado. Eu já falei algumas mensagens minhas, é dotados do pecado chamado o pecado originário, que é aquele pecado que nós temos originário, que desde Adão para frente. Mas eles tinham coisas banais, coisas que um cristão, que um discípulo, que um apóstolo não poderia ser dotado de ter essas coisas. Mas o senhor concorda comigo? Eu creio que os ouvintes vão concordar também. Vamos lá. Antes dos discípulos receber o sopro do Espírito, correto? Eles tinham esses comportamentos que não condiz com a palavra. Mas eles seguiam ali o Evangelho, pregavam, mas eles tinham uma postura, como o senhor falou, citou alguns aqui, como querer ser melhor que o outro, querer sentar no trono, assim, querendo mostrar um pouco, tem aquele achismo, o ego, o orgulho.
Isso antes de receber o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo. Ok. Mas o senhor concorda comigo que hoje, no século XXI, ainda tem esse tipo de postura? Muito. Tem muito. E o que acontece? Por isso, a urgência e a emergência de nós termos esse sopro dentro de nós. Então, isso que comporta nessa postura de hoje, que vive o... Não sei se essa palavra é pesada, mas vou usar o falso evangelho. Não tiveram o sopro do Espírito Santo, nem tem. É um falso profeta, como a palavra de Deus diz. Por isso que antes de que Jesus assoprasse sobre eles o Espírito Santo, nós podemos ver que até na crucificação, o covarde de todos deles ali não foi somente Judas Iscariote. Judas Iscariotes, ele traiu Jesus. Os apóstolos, os outros 11 apóstolos, antes da crucificação, eles fizeram até igual e pior do que Judas. Por quê? Todos eles, no dia da crucificação de Jesus, eles abandonaram Jesus. Correram da cruz, correram da responsabilidade de estar ali diante de Jesus. Muitos deles abandonaram a Jesus no dia da crucificação. Exemplo de que Pedro negou Jesus 3 vezes. Até na crucificação, todos eles escandalizaram em Jesus. Até então, esses todos que escandalizaram Jesus, tiveram uma postura, vamos dizer assim, pior do que o Judas Iscariote. Pior, igual ou pior? É, igual ou pior, não tem como a gente colocar assim uma certeza, mas tiveram. Então, hoje, a postura de muitos que estão na igreja, muitas igrejas que a gente está vendo com os próprios olhos hoje, estão tendo uma postura pior do que o Judas Iscariote. Pior. Por quê? Porque há uma necessidade de as pessoas receber verdadeiramente o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a abandonar o nosso antigo homem, é chamado de a velha natureza, o velho homem, a natureza do velho homem. Quem tira isso de dentro de nós é só o assopro, o Espírito Santo. Então, veja bem, a postura dos apóstolos antes da crucificação era uma. A postura deles, depois que eles receberam o Espírito Santo, foi totalmente diferente. Então eles receberam o Espírito Santo e viveram de acordo com a palavra, respeitando e obedecendo a voz do Espírito Santo. É o que falta no dia de hoje do Evangelho. Muitas pessoas recebem o Espírito Santo, mas não respeitam a voz do Espírito Santo, nem ouvem a voz do Espírito Santo. Pode acontecer da pessoa receber o Espírito Santo e não ouvir, dar atenção à voz do Espírito Santo? Na verdade, a posição do Senhor Espírito Santo é uma só nas nossas vidas. No momento que nós recebemos o Espírito Santo, tem que haver mudança de atitude, mudança de postura, transformação de vida, verdadeira regeneração. Quando não há, é preciso que essas pessoas venham verdadeiramente até o Senhor Jesus para que receba esse assunto, para que receba a verdadeira vida do Espírito Santo. Por isso, quando nós recebemos o Espírito Santo ele vai tirar aquela verdadeira natureza do homem velho. A verdadeira natureza quando eu
falo receber o assopro, o Espírito Santo, eu não estou querendo dizer que nós colocamos uma capa de anjo, nós colocamos uma grinalda de anjos, que nós colocamos uma Bíblia do braço. Não estou querendo dizer isso. Receber o Espírito Santo, esse assopro, quando os apóstolos receberam esse assopro, receberam o Espírito Santo aqui, eles tiveram a continuidade da vida terrena. Eles tiveram a continuidade. Isso significa que eles iam continuar a lutar, eles iam continuar a viver, que eles iam continuar tendo dificuldades, tendo lutas, provações, mas que eles iam encarar essas lutas, essas dificuldades de uma maneira diferente, com a ajuda do Espírito Santo. Significa o que? Voltando à sua pergunta, que quando o Espírito Santo ele é derramado na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, tem que haver postura diferente, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida, mudança no jeito de falar, jeito de agir, caráter, índole. Tem que haver mudança na vida das pessoas. Imagina que o Espírito Santo, ao descer sobre os discípulos depois da morte, depois da crucificação de Jesus, eles se tornaram outros. Não havia mais rivalidade entre eles, não havia mais soberania entre eles. Tiago, João já não tinha essa postura de querer ser maior. Pedro já não mais havia no coração dele aquele momento que antes ele teve de trair o Senhor Jesus 3 vezes. Pedro agora ele poderia trocar a morte dele, se possível, ele fosse confrontado com a fúria romana, com o sinédrio daquela época. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, poderiam chegar diante de Pedro a espada, poderia colocar a espada no pescoço dele dizendo assim: nega seu mestre. Pedro não negaria mais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo estava na vida deles, dos apóstolos e de Pedro. Então, aí você entra dentro do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver claramente a postura dos apóstolos era outra, diferente. Se você examinar o livro de Atos, você vai ver que a igreja a igreja depois ela tinha uma única unidade. A igreja tinha única união, harmonia. A igreja em Atos dos Apóstolos começou a viver a unidade do Espírito Santo. Então, veja bem, Jesus diante dos apóstolos vai dizer para eles assim, ó: recebei o Espírito. A palavra receber, ela está no aoristo do imperativo. O que estava dizendo ali? Eu até anotei no meu caderno aqui. O aoristo do imperativo, ele denota que naquela hora ali, naquele momento, naquela sala que eles estavam, eles receberam o Espírito Santo. Receberam naquele momento. O grego ali, para o verbo receber, é uma palavra que quer dizer lembete ou lambano. Que naquele momento era o ato único de receber o Espírito Santo ali. Observa uma coisa, que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aconteceu mais ou menos 50 dias depois da morte de Jesus. O que é Pentecostes? A palavra Pentecostes é quinquênio, quer dizer 50 dias depois que o
O Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, em que o Espírito Santo desce ali, naquela casa, com 120 irmãos, foi 50 dias depois. Durante esses 50 dias, mais ou menos 40 dias depois, 40 dias, porque esse ato aqui, de João 20, 22, aconteceu no segundo domingo, que daria 10 dias. Eu sei que é difícil, aos ouvintes, eu sei que é difícil essa matemática, mas você só consegue fazer essa matemática se você estudar os evangelhos, se você estudar entre os evangelhos e o ato dos apóstolos. Você só consegue entender se você tiver um bom entendimento dos evangelhos de Atos. Recapitulando, a morte de Jesus, ela foi numa sexta-feira, na Páscoa. Por que você sabe que é na sexta? Porque é a Páscoa. Por quê? A Páscoa era na sexta. A Páscoa era na sexta. Depois da morte de Jesus, isso é nos evangelhos, da morte de Jesus, Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro domingo. No primeiro domingo, Jesus apareceu para os discípulos sem Tomé e sem alguns dos discípulos. Depois, Jesus apareceu para os discípulos novamente no outro domingo, que daria 10 dias. Vai contando aí, 10 dias. O Pentecostes seria da morte de Jesus, da Páscoa, até 50 dias depois. Agora faz a matemática, 50 dias, menos esses 10 dias, desses 10 dias até no Pentecostes, demoraria mais 40 dias. 40 dias para chegar ao Pentecostes. E esse Pentecostes, ele deu juntando da crucificação de Jesus, da morte, da crucificação até o Pentecostes, seriam uns 50 dias. Da aparição para os apóstolos seriam 10 dias. Então, observa que os apóstolos receberam o Espírito Santo no segundo domingo, de forma plena, de forma plenitude. O que é plenitude? Estado completo. Estado completo. Então, quando é que alguém recebe o Espírito Santo? Em qual momento que a pessoa sabe assim, recebi o Espírito Santo? É o momento que a pessoa vê a mudança nela, ou no momento que a gente vê muitas igrejas por aí, é o momento que a gente vê a pessoa falando língua estranha, pulando, fazendo aquele reboliço que acontece na igreja. Aquilo ali é o Espírito Santo ou às vezes é algo emocional da pessoa? É nesse momento que a gente vê, nossa, que ele está cheio do Espírito Santo. Veja bem, há alguns sinais, a Bíblia nos dá alguns sinais para que a gente podemos enxergar o batismo com o Espírito Santo. Eu vou repetir, preste atenção, isso aqui é uma revelação. Há na Bíblia alguns sinais chamados de evidências, para que nós conhecemos o batismo com o Espírito Santo. Mas a maior evidência, o maior sinal para que nós tenhamos a certeza está simplesmente debaixo da palavra crer no Senhor Jesus. Vou repetir. Há vários sinais na Bíblia, evidências para se conhecer o batismo com o Espírito Santo. Há vários. Mas não há, no grau de escala, um sinal mais poderoso de que a igreja tem o Espírito Santo, é simplesmente na palavra crer. Crer. Vamos lá. Qual seria esse momento?
Primeiramente, vamos pegar o significado da palavra crer. Crer não é uma questão emocional. Crer não é um ato de pensamento. Crer não é, porque veja bem, dizer que crer, todos afirmam que crer. O Testemunho de Jeová, o católico, o Sechinoé, o espiritismo, o crente, o gospel, a religião diz que crer. Mas vamos ver o que é a palavra crer. A palavra crer vem do grego pisteu, que quer dizer, é um particípio presente ativo. E o que significa? Particípio presente ativo é uma coisa que tem que estar ativa dentro de nós. Não podemos dizer que crer porque eu nasci no berço evangélico. Não podemos dizer que crer porque eu sou filho de pastor, sou filha de pastora, porque aos domingos eu vou no culto de Santa Ceia, que aos domingos eu estou dentro de uma igreja evangélica. Esse crer para Deus não basta. Porque o verdadeiro crer, ele tem que ser um particípio presente ativo. O que é ativo? Ativo é ação. Ativo é movimento. É movimento, estar movimentado para fazer alguma coisa. Não podemos de maneira alguma, não devemos pensar que nós cremos em Deus simplesmente porque eu gosto do Evangelho. Ou quando tudo vai bem. Ou tudo vai bem. Ou porque eu gosto do pastor. É porque eu gosto da rádio evangélica. É porque eu gosto da denominação A, B, C, D. É porque o meu pai é pastor e eu nasci dentro de uma igreja evangélica. Não, isso não é crer. Infelizmente, isso não é crer. A verdadeira crença em Deus, ela tem que ser um particípio presente ativo dentro de nós. Isso eu acho que, comparando na época dos discípulos, nos tempos atrás de Jesus, que você viu quando Jesus passou antes de ele morrer, antes de ele se entregar para morrer por nós, no terceiro dia ressuscitar, ele fez grandes milagres, porque ele usou a verdadeira fé e ele creu. Ele mostrou na palavra, pode ler lá em Lucas, Mateus, João, Marcos, fala ali as passagens que Jesus fez, os milagres que Jesus fez. Antes de acontecer isso, ali se vê o verdadeiro amor, a verdadeira fé. E tanto que ele fez maravilhas, cegos enxergar, paralítico andar. Você acha que no dia do século XXI, as igrejas hoje mudou muito esse tipo de fé? Olha bem, eu tenho que acreditar, eu como pentecostal, como tenho a certeza absoluta que o Senhor Espírito Santo é na minha vida, é o episódio número 1. Eu mostrei primeiro que nós temos que crer que o Espírito Santo é um ser. Então, se eu tiver essa convicção de que o Espírito Santo é um ser, se eu tiver essa convicção de que o Espírito Santo ele veio em forma plena para com a igreja, se eu creio, então, veja bem, eu tenho dentro de mim essa plenitude, esse estado completo. O Espírito Santo, neste século que nós estamos agora, eu tenho que acreditar que Ele é o mesmo ontem, passado, na época dos apóstolos, ontem, hoje, presente e será eternamente. Está escrito em Hebreus 13, verso 8. Hebreus 13, verso 8 está escrito que Jesus, que Deus, Ele é o mesmo ontem, passado, que Ele é o mesmo hoje e que Ele é o mesmo no futuro. Então, se Ele é o mesmo ontem,
Se ele é o mesmo ontem na igreja primitiva, ele é o mesmo hoje, ou seja, hoje, nos dias de hoje, eu creio na minha vida e eu creio em milhares de servos de Deus que estão esparramados por aí. Pessoas que estão fazendo evangelismo lá no meio da África, pastores que entram no meio da favela, homens e mulheres que estão chorando, homens e mulheres jovens que realmente vive Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Então eu tenho que crer e creio que o Espírito Santo, ele é o mesmo hoje, o que foi ontem com a igreja primitiva, com os apóstolos. Então, embora hoje, milhares de pessoas estão no comodismo, estão no materialismo desenfreado, estão vivendo uma aparência de cristão, estão superlotando as igrejas, as igrejas estão inchadas por aí, as igrejas estão aí com estacionamentos lotados, com púlpitos lotados, mas eu creio, por outro lado, que existe o remanescente do Senhor. Eu creio que há uma minoria, eu creio que há ainda servos de Deus esparramados pelos 4 cantos do mundo, porque o Espírito Santo é o mesmo ontem e é hoje. A palavra deixa bem clara que o Espírito, que Deus é mesmo ontem e hoje será eternamente, ele não muda. Só que infelizmente o que tem acontecido nas nossas igrejas é a mudança nossa, física, humana, né, pessoal. A fé que nós presenciamos através da leitura da palavra de Deus, que é real, que aconteceu lá atrás, é algo que a gente pode ver, ler e se sentir maravilhado e tocado. Porque, nossa, um paralítico andar, um cego enxergar, há uns tempos atrás, bom tempo atrás, a gente via até uma coisa nas redes sociais de uma igreja louvando a Deus, o paralítico ali andando, um surdo escutando. Só que hoje, os dias de hoje, tem acontecido uma minoria muito baixa, está sendo esses tipos assim, de igreja, existe, mas está escondida, porque o que está aparecendo na frente delas é o que o senhor acabou de falar. Questão de materialismo, muito negócio de dízimo ali, dízimo para cá, que é um assunto que a gente vai discutir também lá na frente, no próximo episódio, também que é uma dúvida de muitas pessoas que têm, só que não é o caso agora. Mas o que está acontecendo nas igrejas é o esfriamento da fé. Por isso que nós remanescentes, se eu estou falando com milhares de remanescentes, estou falando dentro de uma cadeia de internet, ou seja, que esse vídeo estou crendo que ele vai chegar aos 4 cantos deste mundo. Então, há o remanescente. Então, nós que somos remanescentes, nós não podemos deixar que a igreja, nós não podemos deixar esse fundamento. Embora enquanto eu viver, eu estou na minha fé, estou daqui para frente, eu quero marchar mais ainda. Eu quero ser um verdadeiro peregrino de mudança. Eu estou aqui na terra de mudança, viver para Deus, e até quando Deus me chamar, eu tenho comigo até Deus me chamar, eu tenho comigo muita vontade de ainda servir muito a Deus e de trabalhar em prol da igreja de Cristo. Então, eu acredito no remanescente, eu acredito nos milhares de servos de Deus esparramados pelos 4 cantos, e então eu vou colocar uma postura de não deixar. Por isso Deus me chamou para doutrinar. Por isso Deus me chamou para defender a escola bíblica, para defender a doutrina, para defender a palavra de Deus, para não deixar as heresias, para não deixar que o esfriamento venha até a mim e até aos milhares que verdadeiramente, aqueles que estão chorando, aqueles que estão orando, aqueles que estão buscando a Bíblia, aqueles que querem mudança de vida. Então, eu creio, embora
embora milhões e milhares de pessoas, se nós deixarmos levar, se nós não tiver o nosso fundamento, Timóteo, 2 Timóteo 2,20 diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Deus tem um fundamento, Deus tem o seu fundamento. Então, nós temos que lutar. Estou falando com alguns aqui que estão me ouvindo. Não se deixe iludir pelos escândalos que estão acontecendo por aí. Não deixe se esfriar porque muitas pessoas estão deixando de orar. Muitas pessoas não querem meditar na Bíblia. Tem pessoas superficiais aí ocupando púlpito, ocupando cadeira de igreja, ocupando música e louvor. Mas nós não podemos deixar que isso entre dentro de nós. Nós vamos lutar para isso não acontecer. E para isso, para o Evangelho ser espalhado, para que a palavra de Deus possa ser espalhada, para alcançar mais nações e multidões, para que esse programa também possa alcançar mais famílias e vidas, ajude esse programa a crescer. Não vai doer o dedinho de vocês. Vai ser uma coisa bem simples e fácil, né, pastor? Verdade. Coisa bem simples, bem fácil. É só você se inscrever ali, está escrito embaixo ali, inscreva-se, apertou, ativa o sininho e compartilhe para mais pessoas. E por favor, deixe seu comentário aqui. Deixe seu comentário, o que você acha sobre o que está acontecendo. O pastor vai estar lendo todos os comentários de vocês, eu vou estar lendo também. Manda todas as dúvidas suas, o que você vê nas igrejas aí que está acontecendo, não estamos aqui para citar nome, mas as igrejas que está acontecendo, os escândalos que está acontecendo, o que você acha que está acontecendo, manda para a gente que a gente vai ler, o pastor também vai ler também, tá bom? Então, ajude esse canal a crescer, o evangelho ser espalhado para o mundo todo. Pastor, é muito importante a gente aprender e entender o que é o Espírito Santo, como o Senhor está aqui para nos ensinar. Só que, infelizmente, o que está acontecendo aqui é muito triste. Muitas pessoas têm o discernimento do que é o Espírito Santo, mas não vivem. Por quê? Então, por isso que as pessoas... É uma coisa que da nossa parte tem que ter a resposta humana. Se não tiver uma resposta humana, se mergulhar, se entregar, se arrepender, se querer se transformar, se não houver isso aí é a nossa parte. Zacarias 1,3 diz assim, assim diz o Senhor, olhai para mim, tornai para mim que eu tornarei a vós. Então, se não houver uma resposta humana, buscar, bater na porta, mergulhar, pular, derramar no Espírito Santo, é a nossa reação. Tem que ter essa resposta. Isso aí, esse esforço tem que ser nosso. Nós não podemos ficar com o braço cuidado. Tem muitas pessoas aí ocupado, tem tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para viver com a família, tem tempo para tudo, mas não tira meia hora para ler a Bíblia, não tira meia hora para orar. Não tira meia hora para ler a Bíblia nem para orar. E essas pessoas estão como ratos de cadeira de igreja, ou como rato de púlpito, ou como rato de altar de música, mas não se mergulham, não se entregam. Tem eu sei que os irmãos devem perceber, o que algumas igrejas, a gente vai em algumas igrejas assim, vê as pessoas se entregando ali por completo no altar, e a postura é totalmente diferente lá fora. Isso é aparência. Porque realmente quem se entrega, isso aí é hipocrisia e aparência. Isso aí chama de hipocrisia, para isso aí é o que mais tem. Nós não podemos, de maneira alguma, eu não vou encobrir isso. Isso aí é chamado, que Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles diziam a lei de Moisés, mandavam as pessoas cumprir a lei de Moisés, eles mesmos não faziam. Porque eu estou dizendo o seguinte, se realmente eu creio, esse crer que eu estou falando aqui, pisteu, tem que ser do grego pisteu, o crer, é um particípio presente ativo. Se esse crer é um verdadeiro crer,
a pessoa muda. A pessoa muda, a pessoa abandona o pecado. Eu estou te falando que essa natureza de mudança, quando alguém, o fruto mostra quem é. Quem é. Então não existe isso de alguém dizer assim, é o Espírito Santo lá fora e faz. Não. Aquilo ali é um joio, é uma aparência de que a pessoa tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é duas faces. Como que o Espírito Santo vai ser duas faces? O verdadeiro Espírito Santo dentro da igreja, Bíblia debaixo do braço, cantando, abrindo culto, e lá fora sem outra coisa. Isso aí não é o Espírito Santo. E essas, a gente vê bastante na internet, isso é revelação daqui, revelação de lá. Isso aí é tudo verdadeiramente paralelo. É paralelo, não é o Espírito Santo. Não é, porque não revela. Isso aí é dom do Espírito, nós vamos falar mais na frente, é dom do Espírito Santo. Então, esse terceiro episódio aqui, é a pergunta dos ouvintes ali, a maior pergunta é essa. Quem é os que recebem? Simplesmente para quem verdadeiramente crer. Explica a palavra verdadeiramente crer, para as pessoas entenderem. É o que eu conceituei a palavra crer. As pessoas devem anotar. As pessoas devem anotar no caderno aí. Anotar no caderno. As pessoas devem, se não entendeu, volta o vídeo, volta naquilo que eu estou dizendo. E tudo que o pastor está anotado aqui no caderno vai estar na descrição. Então só vocês ir lá na descrição que vai estar tudo notado lá para vocês notar no caderninho, tá bom? Tá claramente, porque nós temos que ouvir, guardar aquilo que ouvir, prestar atenção naquilo que ouvir. O que eu estou dizendo? Qual que é o verdadeiro crer? Tem as outras crenças, mas são paralelas. Então o verdadeiro crer é esse que eu estou falando. Ela vem da palavra grega pisteu. A palavra pisteu, ela é um particípio ativo presente. Tem que haver isso. Na igreja de Cristo, os verdadeiros têm esse particípio presente ativo. Ele é ativo. Ativo em quê? Ativo nas orações. Ele é ativo no compromisso de ler a Bíblia. Ele é ativo, ele tem compromisso com Jesus na sua simplicidade, de entregar uma literatura, de fazer uma visita, de estar na reunião de oração da igreja. Tem pessoas que é negligente, que só vai na igreja uma vez por mês, uma vez por semana. Ou você vai na igreja, simplesmente vai na igreja como se fosse marcar uma presença. O crer não é isso não, gente. Olha o crer aqui, anotem aí se possível. Anotem aí, eu vou colocar lá na descrição, mas anotem aí. A palavra crer é um particípio. O que é um particípio? Vem de participar. Particípio, participar. Participar de quê? De Cristo, das aflições de Cristo, de chorar, se possível. Não, se precisar chorar, chore, mas na presença de Deus. Se precisar passar uma luta, passe a luta, mas na presença de Deus. Aí que está a diferença. As pessoas veem a luta, aí entram em depressão. Está na luta, vai para o quarto chorar. Vai para o quarto, fecha a porta, diz que não quer ver mais ninguém, que não quer mais tomar banho. Mas que particípio é esse? Não está escrito aqui no CRE aqui? Particípio presente ativo. Ué, se chegou a luta, se eu tenho o Espírito Santo, o que mostra um bom soldado? Eu não tenho. O que mostra um bom soldado? O que mostra um bom cristão? É enfrentar a fúria de Roma, enfrentar, se possível, a fúria de Roma, os leões da cova. É enfrentar, se possível, a espada de Roma. É isso que é ser cristão. Não é simplesmente entrar para o quarto, ai meu Deus, pastor, olha para mim, o fogo está pegando na minha casa, eu tenho que ir no pastor, eu tenho que receber oração. Não é isso não. Nós temos que ter uma dificuldade, nós temos que ter um firme fundamento de que o Espírito Santo, mesmo quando chegar a luta, a espada de Roma, a cova dos leões,
Nós temos que ter essa convicção de que o Espírito Santo é um ser que ele está comigo. Voltando ao alvo. Quem que recebe o Espírito Santo? Para aqueles que crer, gente. Crer. Ah, eu não tenho certeza se eu tenho. Então você não crê. Eu estou dizendo desse crer aqui, ó. Do grego pisteu, que é um particípio presente ativo. Todas as pessoas que têm dúvida se tem ou se não tem o Espírito Santo, é porque precisa crer nessa verdadeira crer aqui, que é o pisteu do grego, que é um particípio presente ativo. Se eu deixar como reflexão para a gente, algo que Deus colocou na minha mente, como que a gente fala que crer, sendo que o aceitar Jesus, primeira coisa tem que crer para aceitar ele. Ou seja, quanto você crer, você já começa a receber. Quando você passa a crer, você já começa a receber a palavra e você já começa a ter a natureza velha, já começa a ser mudada. Assim, aceitar Jesus, você crê nele, porque a gente não, como é que a gente vai aceitar? Pensa só comigo. Como é que eu vou aceitar algo que não está na minha frente, não olhos nu, que eu não consigo ver? Então, aceitar Jesus é algo que a gente tem que crer. E esse crer, às vezes, ele vai querer abstinência. Sim. Não podemos afirmar que cremos a Jesus se nós não abster de algumas coisas. Tem que abster. O Evangelho de Mateus, Apocalipse, ele vai falar de muitas advertências, o que pode e o que não pode. Não é porque nós estamos na graça que nós vamos dizer assim, nós estamos na graça, que eu estou numa rede preguiçosa, o período de graça, que eu estou na graça, que eu não tenho. Tem muitas coisas nós temos que se abstenhar. Mudança de linguajar. Temos que mudar. Nós, de caráter, temos que mudar. Postura. O que é santidade? Santidade é ser separado para Deus. Então, se eu disse que sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida correta no meu dia a dia. Eu tenho que ter uma vida correta. Se eu sou batizado com o Espírito Santo vai me convencer daquelas coisas que eu não posso fazer. Muitas coisas eu tenho que abstenhar. Eu tenho que abstenhar da prostituição. Eu tenho que me abstenhar da idolatria. Nós temos que abstenhar de palavras ociosas, palavras torpes, mudanças de caráter, transformação. O fruto mostra quem é e quem não é. Se você não tem esses frutos na sua vida, agora, há uma esperança, você pode fazer isso. É só se entregar, é só querer. É só querer. Então, para quem é dado o Espírito Santo? Eu vou abrir aqui João 7,38. João 7,38. Olha bem. João 7,38. Anota aí. Eu vou ler aqui, vou pôr na descrição lá, mas vocês podem ler aí também. Ó. Quem crê em mim, olha bem, quem crê em mim. Esse crer aí é o princípio ativo, é o princípio presente ativo. Quem crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. Agora olha o 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber aos que nele crescem. Então, o Espírito Santo é dado para quem crê. Agora, é o que eu vou falar mais para frente. Receber dons do Espírito Santo para curar, para falar línguas, para interpretar, para evangelista, para profeta, isso aí é outra história diferente. Isso aí é chamado de dons espirituais. É outra coisa. Eu vou falar disso lá na frente. Falar línguas, variedade de línguas. Receber poder dado do Espírito Santo para executar a obra de Deus é outra coisa diferente, que há mistura. Que tem pessoas que acham que para ser batizado com o Espírito Santo tem que sair curando as pessoas, tem que falar línguas estranhas, tem que evangelizar, tem que ser profeta, tem que ser pastor. Não. O que está escrito aqui? O Espírito Santo é dado para quem crer. Você passou a crer, você recebeu o Espírito Santo,
automaticamente o Espírito Santo ele vai começar a depositar em você dons espirituais que são variados. Nem todos têm as mesmas operações. Tem um que tem a operação de curar os enfermos. Não é para todos. Tem uns que tem a operação de ser pastor. Não é para todos. Tem um que tem a operação de interpretar língua. Não é para todos. Tem uns que tem a operação de falar línguas, variedade de língua, não é para todos. Nós vamos falar disso lá na frente. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, que o Espírito de Deus é dado para os que creem. Olha aqui, gente, verso 39, João 7,39. E isso disse ele, Jesus, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Como que se recebe o Espírito Santo? Crendo. E esse crendo aí é um particípio presente, é ativo. Esse particípio ele vai requerer mudança, transformação. Você recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo faz essa obra. Você recebeu ele, o Espírito Santo, certamente ele vai começar instantaneamente fazendo mudanças. Mudança. Então, o Espírito Santo é dado para quem crer. Aí tem gente que está me ouvindo aí e vai pensar assim, mas eu não falo línguas estranhas, mas eu não curo, eu não tenho. Isso aí é outra coisa diferente, gente. Isso aí é dons espirituais que o Espírito Santo vai dar de acordo com a ferramenta para você trabalhar. Eu tenho a convicção dos dons que é sobre mim. Eu tenho essa convicção. Então, o Espírito Santo é dado para quem crer. E esse crer tem que ser um verdadeiro crer. Não é um crer religioso. Eu já falei isso atrás. O Espírito Santo é dado para quem obedece, para quem quer obedecer a Ele. Como que o Espírito Santo vai estar em mim se eu vou lá na igreja, eu assisto um culto, daqui a pouco eu saio, coloco um maço de cigarro, vou para a farra, vou para o forró, eu vou para uma cerveja gelada, eu vou falar mal do meu próximo, eu vou estragar a vida do meu próximo. Certamente o Espírito Santo está esperando que essa pessoa se arrependa para ser um participativo na vida dele. Participativo. Para ter uma comunhão. Então, o Espírito Santo, Atos 5,32, olha para quem é dado o Espírito Santo. Atos 5,32, quinto livro da Bíblia, Atos, depois de Mateus, depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Capítulo 5, verso 32. 5,32. Pode ler, aí. Cinco 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está vendo? Que Deus deu aos que obedecem. Então, o Espírito Santo é dado para quem crê e para quem obedece. Então você que está com dúvida, porque o Espírito não é Deus de confusão não, nem de dúvida. Eu tenho plena convicção na minha vida. Eu tenho essa plena convicção. O Espírito Santo não é dúvida. Não é dúvida. Presta atenção. Se eu creio que o Espírito Santo é um ser, no primeiro episódio que eu falei, eu creio que ele é um ser, eu creio que ele tem os atributos de Deus, eu creio que ele é Deus. Primeiro episódio. Segundo episódio. Se eu creio que ele é uma garantia, um penhor, que ele é dado. E no terceiro episódio que eu estou falando hoje, se eu creio, se o Espírito Santo é dado para eu que creio, que quero mudança, não tenho que querer. Crer é um princípio ativo. Se não tiver princípio ativo, nós vamos viver paralelo, nós vamos viver vegetando, nós vamos dizer que somos cristãos e somos. Nós estamos enganando a nós mesmos.
Nós estamos enganando a nós mesmos. Enganando a nós mesmos. Por quê? Porque nós verdadeiramente não doamos a nossa vida para o Senhor Jesus, não nascemos de novo. Todo aquele que nasce de novo tem que ter resultado. Não estou falando de ouro, de prata, não estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro, não. Ele tem que ter mudança de postura, mudança de falar, de agir, tem que ter transformação do caráter, tem que viver nesse mundo diferente. O Espírito Santo é isso. Então o Espírito Santo é dado, tem uma lista aqui, ó, uma lista de versículo aqui para quem é dado o Espírito Santo. Então, veja bem, eu não sei, nós temos mais tempo para mais aí ou nós temos mais tempo assim tem muita coisa para ser falada. Deixa para o quarto episódio, para a gente dar continuidade, para não ficar muito longo esse vídeo, porque a gente quer que vocês acompanhem tudo certinho, sem pular nenhum. Se você pular, você não vai entender o que a gente está querendo passar aqui para vocês e o que a gente está querendo, que Deus está querendo passar para a gente também. Então, por favor, acompanhe todos os nossos vídeos, compartilhe com mais pessoas, faça que isso possa chegar para os quatro cantos da terra, para que essa palavra de Deus possa ser espalhada, tá bom? Pastor, pode dar a finalização. Então, gente, tudo que eu estou falando está baseado dentro de convicções. Tudo que eu estou falando, a conclusão, eu estou falando debaixo de convicção. O cristão, ele tem que estar debaixo de uma convicção. Senão ele vai ficar vegetando. Senão ele vai ficar paralelo. Gente, mais uma vez eu vou repetir o que eu estou querendo dizer. Você, nós temos que ter uma convicção. Se você não tiver uma convicção de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, você vai ficar dentro de uma igreja, você vai ficar crente gospel, você vai ficar um crente paralelo, um crente gospel, você vai ficar um crente vegetando. Então, temos que ter convicção. Hebreus 10, 23 está escrito assim, ó, retenhamos firme a nossa convicção. Tem que ter convicção. Se nós não tivermos essa convicção, nós vamos ficar paralelos, nós vamos ficar religiosos, nós vamos ficar vendidos aí de cabeça, dando cabeçada aí no meio das denominações. Então eu deixo esse recado meu, peço a vocês mais uma vez, permita que essa palavra chegue nos quatro cantos deste mundo. O que você pode fazer? Você pode enviar essa mensagem para mais pessoas, porque esta mensagem, para chegar ao coração das pessoas, o YouTube só vai reconhecer o logaritmo se haver compartilhamento, se haver você dando like aí, se inscrevendo. O YouTube vai entender que o vídeo tem que ir para os quatro cantos do Brasil, do mundo. Se você não se inscrever, se você não dá um joinha aí, essa mensagem não pode chegar lá na África do Sul, não pode chegar na Etiópia, não pode chegar lá na Europa, que as igrejas da Europa estão tudo bagunçadas, está tudo perdendo a fé, tudo pintando as igrejas de preto, culto uma vez por semana. As igrejas da Europa já entrou numa apostasia, está uma vergonha. Na América do Sul, na nossa América, ainda é o melhor lugar para se pregar o Evangelho. Ainda há homens de Deus, ainda há mulheres de Deus, há igrejas que estão lutando contra a apostasia. Eu deixo aí a minha sinceridade do coração, deixo o meu abraço, que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Então, meus irmãos, por favor, se inscrevam no canal, compartilha, deixe seu comentário aqui. Não deixe de escrever seu comentário, que o pastor vai estar lendo tudo aqui para vocês, e acompanhe a gente, tá bom? Porque esse programa aqui é para edificar a sua vida e abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.